Pessoal, boa noite, Paz, Senhor, noite abençoada nessa noite de quinta-feira. O Senhor venha ministrar aos nossos corações a palavra dele, falar às nossas vidas por intermédio dessa ministração, por intermédio dessa mensagem aqui no canal. Peço a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam por aqui, confiram se está tudo direitinho com a inscrição dos irmãos, se o YouTube não desinscreveu os irmãos. Também ativem o sininho de notificações toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Os irmãos serão notificados, acerca do conteúdo novo aqui no canal. Coloca no grupo da família, manda no grupo do trabalho, para o amigo, para a amiga, para alguém que de alguma maneira você sentiu, uma bênção da parte do Senhor nesse canal, nessa mensagem. Compartilha com alguém próximo de você. Também tem anunciado aqui o clube de membros, todo dia no canal, clicando no botão assinar. Os irmãos terão acesso a todo o conteúdo exclusivo do clube de membros aqui do canal, mensagens, lives, todo o conteúdo dos membros aqui do canal. Tem sido uma grande bênção. Hoje mesmo eu fiz uma live, já está salva e já tem bastante vídeo já no clube de membros. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa meditação, a nossa mensagem nessa noite de quinta-feira. Gênesis capítulo 29, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 29, versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Meus irmãos, o texto aqui ele fala da trajetória de Jacó de volta, à vontade de Deus. Jacó foge da sua casa por medo de Esaú, a vingança de Esaú. Estava ali colhendo as consequências dos seus próprios erros. E agora seguia para uma terra dos seus parentes, na terra dos seus parentes Arã, ou Padã Arã. E de maneira que hoje muitos também, vivem distante da vontade de Deus, estão colhendo. Quantas vezes nós, colhemos aquilo que plantamos através de decisões erradas, através de situações que geramos, que criamos. E aí se vive no engano, se vive longe da comunhão, longe da presença. Mas o Senhor levou Jacó para Arã para restaurar. Arã na vida de Jacó foi o início de um processo de restauração. Então ali ele teve muitas dificuldades. Ele foi para a terra dos seus parentes. Chegando em Arã, ele ali fica na casa de Labão, e parente dele, e ele se casa com as filhas de Labão. Mas o que acontece? Quando ele chega ali na casa de Labão, Labão pergunta para ele assim, ele está ali servindo um mês de graça, voluntariamente. Labão vira para Jacó e fala: rapaz, você vai me servir de graça? Me diga qual é o teu salário. Me diga qual é o teu salário. O personagem Labão ele é muito marginalizado pelo fato de que ele enganou Jacó. E ele enganou. Jacó amava Raquel, uma das filhas de Labão, só que Labão queria que ele casasse com a mais velha, que era Lia. E aí ele engana Jacó, faz um acordo: 7 anos tu vai trabalhar, depois de 7 anos eu vou te dar a minha filha. Chega nos 7 anos, depois de 7 anos, ele entrega Lia na noite de núpcias. Jacó não via, estava de noite, ninguém enxergava, não tinha luz, não tinha nada. E ele engana Jacó. E aí ele cumpre a semana de Lia, da noite da lua de mel, e aí depois de uma semana ele recebe Raquel, que era a que ele queria desde sempre. Só que ele trabalha mais 7 anos, trabalhou 14 anos para ter a Raquel. E aqui já tem um ensinamento. E o fato é que Labão é um personagem muito, muito marginalizado, mas Labão é tipo de Deus, é tipo do pai. A pergunta de Labão foi: declara-me qual é o teu salário. Meu irmão, minha irmã, não adianta. Todos nós somos pedintes. Não podemos ser apenas pedintes. Também devemos ser adoradores. Adorar o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Agradecer a Deus, ter gratidão no coração. Porque às vezes a gente quer ser pedinte, imediatista. A gente reclama porque Deus não nos entrega imediatamente, porque Deus não age de maneira imediata. Imagina se Ele fosse agir de maneira imediata também em relação aos nossos pecados que praticamos todo dia. Então a misericórdia dele já é motivo de glorificar a Ele. A presença dele, a graça dele. E Labão, quando ele fala: declara-me qual será o teu salário, é a pergunta que Deus nos faz. O que você quer? Qual é o desejo do teu coração? Qual era o desejo de Jacó? Jacó amava Raquel. Não dá para brincar ou enganar Deus, não dá.
Não dá. Deus sabe realmente qual é a tua motivação. Não, Senhor, eu só quero orar, só quero jejuar, só quero buscar. Todos nós temos algo que nos motiva, que nos levou ou nos leva a essa busca. E tá tudo certo, irmãos. Deus opera em nós o querer. Ele coloca a vontade, o desejo e o efetuar. E isso nos atrai a presença dele. Como eu falei, ele orou, ele ali trabalhou 14 anos por Raquel. Serviu Jacó 7 anos por Raquel. E foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava. Quando a gente busca Deus com amor, quando a gente serve com amor, o tempo passa com alegria, né? A fadiga é vencida pelo propósito. Vale a pena. Vale a pena. A troca que Labão fez foi inesperada. Ele diz, não se faz assim no nosso lugar. Ou seja, ele tinha o jeito dele de agir. Deus também tem o jeito dele. A gente quer o nosso jeito, Deus fala assim, não se faz assim. Aqui na eternidade. Não se faz assim aqui no céu. Não é assim. Primeiro é Leia ou Lia, depois é Raquel. Ele não trabalhou um dia por Lia. Lia é a graça. Lia não é o esforço humano. Jacó ralou toda a vida, 14 anos para ter Raquel. Mas ele não trabalhou um dia sequer por Lia. E Lia foi a que mais deu filho para ele. Mais deu filhos. E os filhos eram a herança do Senhor. O homem era bem sucedido quanto mais. E essa prosperidade, esse sucesso era medido pela quantidade de filhos. Lia foi quem mais deu filho para Jacó. Ele não trabalhou um dia sequer. Que é assim a graça de Deus, irmãos. Você está pedindo, você está trabalhando, você está labutando, está correndo. Quando Deus quiser te dar, Ele vai te dar e tu vai falar assim, rapaz, Deus fez muito mais do que eu imaginei, de uma forma que eu nem pensava, sabe? Não se faz assim no nosso lugar. Não se faz. Deus não vai fazer do teu jeito, do meu jeito. É do jeito dele. É a forma do Pai de agir. Lia não era agradável aos olhos humanos. Raquel era. Raquel apresentava essa beleza humana. Agora Lia apresentava a beleza da alma, a beleza espiritual. O propósito estava em Lia. Não estava em Raquel, não. Se tivesse que perguntar a Deus ali, escolher uma, Deus ia falar, é Lia. O propósito está em Lia, não está em Raquel, não. Mas nós aprendemos e amadurecemos com humildade, obediência e serviço. Jacó foi moldado em Harã. Deus prova o coração do homem antes de confiar ao homem responsabilidades. Como Labão provou. Agora ele persistiu, Jacó persistiu. Ele cumpriu a semana, a fidelidade no processo foi a chave da recompensa. Cumpra a semana dessa. Meu irmão, minha irmã, obedeça. Faça a vontade do Senhor. É um momento de obediência. Não é o que você quer fazer, não é o que te agrada, ainda não é aquilo que você deseja, não é Raquel, é Lia. Cumpre a semana dessa. O propósito em Deus, o processo, ele exige constância. A disposição de ir até o fim. Não adianta começar. Tem que ir até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. O milagre, a bênção, a mudança sempre vem no final. Sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele te chamou. Ele vai fazer. Muitos querem o reconhecimento antes de estar prontos. Meu irmão, minha irmã, não se apresse. Não se apresse. Primeiro conquista a Lia. A fidelidade. Não se faz assim no nosso lugar. A obra de Deus não segue o modelo do homem, não. Deus exalta os humildes. Prova os fiéis antes de exaltá-los. E é claro que depois ele vira, Labão, e fala, melhor é que eu te dê do que a outro varão. Deus confia as bênçãos dele àqueles que têm compromisso com ele. É um ato de confiança. Ele fala, melhor que seja ti do que a outro varão. Eu prefiro que seja você. Olha que confiança que Labão tem em Jacó. Né? Eu prefiro, te conheço. Você se provou ser alguém confiável. Você se provou. Então, a pergunta que Deus fez, que Labão fez para Jacó, Deus está fazendo para você nessa noite de quinta. Declara-me. Qual será o teu salário? Labão perguntou isso para Jacó. Qual será o teu salário? Hoje o Senhor também pergunta a nós. Por que você está me servindo? O
que você espera de mim? O que você busca? Acho que a resposta é muito clara, né, irmão? Irmã. Senhor, eu te sirvo por amor. Tu és a minha herança. Salmos 16:5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor, Ele é o suficiente. É claro, temos os nossos pedidos, eu sempre brinco falando que é o carrinho de compras da Shopee do céu, né? A gente tem a nossa lista de desejos da Shopee do céu. Um monte de coisa que a gente quer, a gente almeja, aqui estamos, precisamos de bênçãos, de que o Senhor abra as portas, nos dê recursos. Todos nós temos, irmão. Se eu for ficar falando aqui os meus irmãos vão falar dos irmãos, a gente vai ficar a noite toda. Mas não buscamos a Deus por aquilo que Ele faz. Buscamos a Deus por aquilo que Ele é, por quem Ele é. E isso para nós é o suficiente. Que Deus abençoe vocês nessa noite de quinta. Paz de Cristo. Tchau, tchau.